Olá você, torcedor e torcedora santista, de volta para mais um pré-jogo entre Santos e Internacional na Vila Belmiro, jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão 2023, tá certo? Bom, antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar joinha, tá certo? Para quem de repente você pensa ou imagina que possa se interessar pelo assunto, tá certo? Então, vamos lá. Bom, no caso, jogo 8ª ou 9ª rodada, acho que eu falei 8ª, mas se eu não me engano é 9ª, né? 9ª rodada. Bom, galera, eu penso assim, eu já falei muita coisa a respeito do jogo passado do Santos, né? E de domingo pra cá, hoje é sexta-feira, né? Eu fiz o pré-jogo no domingo, já falei bastante coisa. Fiz o pré-jogo ontem, falei bastante coisa também. Né? E sinceramente, assim, quem já viu anteriormente aí os meus vídeos, principalmente desta última semana, sabe o que eu penso a respeito do Santos nessa temporada. Né? Para mim, eu só cumpri tabela no Brasileirão. Tá? Sul-Americana eu não vejo perspectiva alguma. Chances remotíssimas o Santos conseguir alguma coisa na Sul-Americana. E daqui para o final é só fazer os tais 45 pontos, né, que o Santos precisa para se manter na Série A, e que venha um novo presidente, né, pelo menos queira Deus mais capacitado, né, porque realmente o momento que o Santos vive tenebroso. Né. Até no tal do aspecto financeiro, que eu ainda acredito que seja benéfico, não está sendo. O Santos perde em premiação, perde em colocação, perde em tudo. Então, assim, realmente é de se avaliar qual é a perspectiva do presidente do Santos nesse momento. Né? Qual é o saldo? Foi mais positivo ou mais negativo? Até o momento, se eu coloco na balança, eu creio que seja mais pendendo para o negativo. Está muito mais pesado do que o lado positivo. Agora, se ele pelo menos conseguir fechar o mandato com o início da nova Vila Belmiro, dar o pontapé inicial de repente, a construção do novo CT, aí eu acho que já equipara alguma coisa. Tudo bem que dentro de campo ele possa não ter entregado, foi um fiasco, não ter entregue, perdão, foi um fiasco dentro de campo, mas pelo menos fora de campo houve uma evolução considerável. Eu penso dessa forma. Aí eu já mudo a minha perspectiva em relação a ele. Falo, ó, foi um presidente ok. Entendeu? Assim, o lado que ele não entregou, ele compensou no outro. Isso é como eu penso. Mas enfim, dito isso, todo esse momento, toda essa atmosfera, né? Nós teremos amanhã Santos Internacional na Vila Belmiro, 9 horas da noite, jogo Sport TV, o 4K, o Sport TV comum, né? E o Premier, que é o Premierzão aí que todo mundo conhece. Né? E cara, assim, sinceramente, eu creio que vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo chato pro Santos, não vai ser fácil. Eu até creio que o Internacional, no papel, ele tem um time um pouquinho melhor que o Santos. Não acho um super time, tá? O fator que pode beneficiar o Santos, no meu ponto de vista, em relação ao jogo de amanhã, é que o Internacional ele vem de uma desclassificação que era improvável. Por quê? O Internacional, para quem não sabe, na Copa do Brasil, perdeu de 2-0 do América e depois no jogo da volta ele chegou a fazer 3-0, ele estava classificado.
e aí tomou um gol que foi justamente o gol que levou para as penalidades máximas. E aí, nos pênaltis, o tal do Depena, né, que é o do Internacional, né, ele acabou dando 2 toques na bola, parece que escorregou na hora da cobrança do pênalti. E aí o pênalti dele foi anulado. Ele chegou, acho que, a fazer o gol, mas foi anulado, uma coisa assim. E aí nas cobranças o América não tinha errado nenhum. O América passou por 5-4. O Internacional ficou fora. O que eu acredito é o seguinte, que o Internacional, deixa eu verificar uma coisa aqui, só para encargo de consciência, né, para não falar nenhuma besteira. O Internacional ele vai enfrentar no dia 7 de junho, que é na quarta-feira, o Nacional lá. Então eu creio, tá, que pela distância das datas o Internacional venha completo. E é um fator bom para o Santos, porque por mais que o Santos esteja no momento delicadíssimo da história, do momento da temporada, né, o Santos também caiu fora da Copa do Brasil, o Inter também veio. Então seria pior, no meu ponto de vista, se tivesse vindo de repente com o Internacional com a vaga garantida, viria mais embalado. Por outro lado, poderiam falar que de repente, caso o Internacional viesse com a classificação, ele poderia chegar amanhã na Vila Belmiro com um time reserva, um time misto, e aí ia poupar os jogadores para pegar o Nacional de repente na quarta-feira. Pode ser. Mas assim, de qualquer forma, eu acho que o que eu espero desse jogo, né? Direto e reto, cara. A vitória, nem que seja por 1-0. Né? Porque, para mim, esse jogo de amanhã do Santos ele vai ser o jogo chave do Odair Helma. E eu vou já dizer o porquê que eu acho isso. Vou pegar aqui a tabela do Santos. Ó. O Santos só vai pegar pedreira daqui para frente. O Internacional amanhã. Aí pega o Nils no dia 6, que no caso é terça-feira, às 9h30 na Vila Belmiro. Aí depois vai pegar o Fortaleza fora. Já no Brasileirão, né? Fortaleza fora. Ah, não, desculpa, gente. Eu dei um clique a mais aqui. Desculpa. Esqueça, não é o Fortaleza. É o Coritiba fora. Que pra mim esse jogo é 3 pontos pro Santos. O Coritiba é um time aí fadado a ficar lá embaixo da tabela. Então não tem condições do Santos perder ponto pro Coritiba. Né? Nem sequer perder o jogo. Pelo amor de Deus. Né? Aí depois pega o Corinthians na Vila, dia 21 de junho. Ó, o Curitiba dia 10 de junho. O Corinthians dia 21 de junho na Vila, 8 da noite. E na mesma Vila Belmiro, no dia 25, pega o Flamengo. Só vai pegar o Blooming no dia 29 de junho pela Sul-Americana. Então, cara, eu vou ser bem sincero, desses 3 jogos, eu acredito que o Santos precise fazer pelo menos 2 vitórias aqui. Pelo menos 2 vitórias desses próximos 3 jogos o Santos precisa fazer. Tem que pelo menos ganhar do Internacional e do Curitiba. Pelo menos isso, 6 pontos teria que fazer. Porque caso o Santos não faça, não vença o jogo do Internacional amanhã e não vença o Curitiba, não estou nem falando pela Sul-Americana, porque a Sul-Americana já foi. E não vença o Curitiba, eu acho que o Santos só vai enroscar a situação, porque esses próximos 2 jogos aqui contra Corinthians e Flamengo, eu acho que o Santos não tem condições de vencer, meu ponto de vista. Tá?
Corinthians tem mais chance de ganhar? Tem, mas analisando a situação, acho que o Santos não tem condições no momento de vencer o jogo, por mais que seja um clássico. Claro que entre Corinthians e Flamengo, o Santos é mais favorito contra o Corinthians do que contra o Flamengo, pra mim. Mas eu não sei, cara, o Santos não tá, né? Sabe, é aquele filme, não tá naquela situação interessante, né? Tipo, passando confiança, pelo menos. E aí, cara, vai ser um jogo chave amanhã. Vou passar a provável escalação. João Paulo no gol, Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Mendoza, David Washington e Soteldo. Técnico Odair Helman, o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro de Minas Gerais da FIFA. Auxiliares, Vitor Hugo e Mazu dos Santos, do Paraná, e Marciano da Silva Vicente, de Minas também. E no VAR, Rodrigo Nunes e Sá, do Rio de Janeiro, árbitro FIFA também. Cara, e é isso. Eu creio que seja necessário mais do que nunca amanhã uma vitória, 3 pontos. O Santos subiria para 14 pontos na tabela, daria um salto considerável até o término desse sábado aí, pelo menos, né? O Santos poderia, deixa eu só verificar aqui a tabela de classificação de rodada para ver uma coisa aqui, ó. O Grêmio só vai jogar dia 4, que no caso é domingo, né? O Santos, caso vença o jogo do Internacional amanhã, o Santos dá um salto aí pelo menos, né? Se tudo for ruim na classificação, o Santos poderia chegar aí de repente até um 7º ou 8º lugar. Seria um bom salto. Iria para 14 pontos, abriria 7 da zona de rebaixamento. Só que é aquela situação que a gente sempre vê aí no Santos ultimamente, né, cara? O Santos não consegue engrenar. É impressionante. Olha, é complicado, viu? Tudo bem, o Internacional não é esse bicho papão todo, eu sei disso. Mas, cara, amanhã de qualquer jeito. E assim, em relação ao Marcos Leonardo, o que parece é que a Lazio estaria interessada também no jogador, tá? Já deixo meu ponto de vista. Eu creio que o Marcos Leonardo ele não joga mais com a camisa do Santos, tá? Para mim, assim, depois da eliminação da Copa do Brasil, acho que muito complicado a volta dele, o retorno dele. Ele deve já ficar da seleção direto, se já for o caso, nem volta. Já vai direto da seleção para algum time que queira ele, porque realmente faz até bom, é até bom para ele e para o próprio Santos também. Porque se ele voltar, ele vai começar a se queimar aqui de novo. Né? Então, o ideal é que ele já fique por lá mesmo e que pelo menos dê um bom retorno financeiro para o Santos. Né? Diz a lenda que a Lazio quer 15 milhões e o Santos quer vender a 20. Vamos ver. Bom, e é isso. Não tem muito o que citar. O John, que é no caso o goleiro que está no Internacional, o Internacional parece que deveria pagar uma multa de R$1 milhão para ter o jogador, mas acredito que não vá pagar. Pelo menos isso, o John pelo menos é um goleiro mais seguro do que o João Paulo, pelo menos para mim. Já é um bom começo. É isso aí, galera. Não tem muito mais o que falar, é só cruzar os dedos, fazer figuinha aí, né? Cruzar o dedo aqui, ó. E torcer amanhã. Eu volto amanhã. O jogo deve acabar umas 11 horas, né? 9 horas da noite. Quando falar umas 11h30, eu gravo o pós-jogo. Quem sabe com uma vitória do Santos, né? 0-0 tá bom. Forte abraço a todos, até a próxima, até amanhã. Tchau, pessoal.